Apareceu aí para vocês? Pronto, tá lá. Você está gravando, avise a todos que estão sendo gravados. Vocês estão sendo protocolados. Depois vocês vão ter aí o videozinho aqui nesse próprio espaço de postagem aqui da gente. E vocês podem baixar ele e assistir de novo se quiser. Vocês só não podem sair comercializando esse vídeo ou me sacaneando e colocando a minha cara no WhatsApp. Não façam isso, porque vaza, por incrível que pareça, vaza mesmo. Né? Aliás, da última vez que aconteceu, foi bastante complicado, né? Não para mim. Acho que vocês já sabem disso, então não precisamos nos alongar nisso. Vamos lá para o texto, né? O Cortella coloca a questão, né? O que significa ser humano. Ou o que é isso, o humano, a humanidade. Eu vou começar a ler. Se alguém quiser ler, pode também. Né? Mas então, vocês estão vendo que eu já sublinhei ali algumas coisas. Essa primeira, que é o assunto desse parágrafo e desse início de texto, a tentativa de formular o conceito disso que é o humano. É exatamente o que ele quer dizer com capturar a essência humana. Ele está falando aqui essencialidade da natureza humana. Vocês devem se lembrar que ano passado, quando a gente falou do termo natureza, um dos significados era justamente o de essência. Portanto, quando ele fala que essencialidade da natureza humana, eu acho que é uma redundância. Ele poderia dizer capturar a essência humana ou a natureza humana, né? Conceituar a natureza humana, dizer o que é essa natureza, a especificidade dela, que faz com que o humano não se confunda, sei lá, com qualquer outro bicho e por aí vai. Então, a nossa ideia aqui é elencar os atributos fundamentais sem os quais a gente não tem esse ser humano aí. É preciso que haja esses tais atributos, e é isso que o conceito reúne. E onde que está o conceito? Está no dicionário. Você pega lá o dicionário, quer saber o que uma coisa é, o que ele oferece para a gente, o conceito. Né? Ou seja, se a gente vai lá ver o que é uma mesa, eu acho que eu falei da mesa, né? Ele não vai falar que mesa é um objeto que tem 4 pés, porque tem mesa que tem um pé só, ou 2, ou mais de 4, sei lá. Né? Ele não vai falar que a mesa é de plástico, porque tem mesa de concreto, tem mesa de metal, tem mesa de madeira e por aí vai. Né? Então, esses atributos, a matéria da qual a mesa é formada, se é concreto, é metal, se é não sei o que, isso não é essencial, então não entra. Né? O número de pés, ou se tem um pé, ou não tem pé, eu acho que é fácil imaginar que se você mora, sei lá, numa kitnet em Tóquio, né, o povo lá vive em cubículos minúsculos, porque é muito pouco espaço para muita gente.
né? Por isso que eles moram muito mal. O que os caras fazem? Eles colocam uma espécie de plataforma, uma prateleira encostada junto à parede. Quando precisar da mesa, eles baixam aquele negócio lá, eventualmente está preso à parede por sei lá, uma corda, uma coisa assim. Ou seja, a mesa não necessariamente precisa ter pé. Mas o que ela precisa ter para ser mesa? Parece que essa plataforma é um dos atributos essenciais. Agora, se a gente for parar para pensar o que é essencial para que nós tenhamos um indivíduo humano, o que é que a gente vai elencar? Aí o Cortella, ele começa a partir da definição do Aristóteles. O homem é um animal racional. Não é? O Aristóteles, quando ele diz isso aí, ele está classificando o homem a partir de gênero e espécie. Aliás, acho que foi ele quem inventou isso. Né? O gênero animal e a espécie, aquilo que é específico e que distingue o humano de outros seres do mesmo gênero, como gato, cachorro, não chamemos o que são animais, é o que? A racionalidade. Né? Então, o homem, ele é um animal, segundo Aristóteles, mas ele não se confunde com os outros animais porque ele tem um traço, um atributo específico, que é a racionalidade. Isso segundo Aristóteles. A gente poderia dizer para o Aristóteles, o homem é um animal que usa roupa. Né? Bom, talvez haja alguns animais por aí, humanos que não usam roupa. Mas olha, em geral, os humanos não só usam roupa, como também fazem roupas, ou, sei lá, escrevem livros, usam garfo e faca. Né? Uma série de coisas que a gente pode aqui imaginar que distingue o homem dos outros animais. Mas e aí? A gente vai ter que ficar catalogando essas coisas? Ou será que a gente pode tentar, e é isso que nós vamos ver aqui, buscar algo que há em comum entre garfos, facas, roupas, homossexualidade? Não sei. Dizem que isso é contra a natureza, como se usar garfo e faca também não fosse, né? Convenhamos, qual o problema em ser contrário à natureza? E o pior que nem é contrário, né? Escrever livros é uma coisa que, em certa medida, contraria a natureza. A natureza não reflete, não desenvolve linguagem simbólica, não está ali comunicando um conteúdo de caráter simbólico e blá blá blá. Quer dizer, de alguma forma, o homem é um ser sobrenatural, ainda que não se descole da natureza, da materialidade, etc. Ele é sobrenatural na medida em que o que ele faz, isso a gente vai ver para frente, a natureza mesma, ainda que pudesse produzir, ela não tem, digamos, o protagonismo, a intenção, a finalidade, né, de produzir. Por exemplo, vidro. Né? Se você for, sei lá, assistir um vulcão em erupção, eventualmente você vai perceber que ali na lava, à medida em que ela passa por cima da areia, aquilo ali pode virar uma pedra vítrea, digamos assim. Né? Mas daí você fazer, né, caneco, janela,
lâmpada, e você está querendo demais da natureza, né? Bom, mas isso aí vamos deixar para depois. Vamos voltar aqui. Ele vai, depois de citar o Aristóteles, lembrar o Platão, que era professor do Aristóteles. O Platão, ele disse, em uma ocasião não, digamos assim, muito filosófica, ele estava com os amigos na praça, e um deles virou e falou: Platão, eu sei que é um cara muito sabia e tal, me diz aqui o que é o ser humano e o que é que distingue ele dos outros seres, né? Ou seja, é exatamente isso que a gente está aqui tentando responder. O Platão parece que ele não estava muito disposto a investigar isso ali em plena praça, com o pessoal tomando cerveja e tudo. Aliás, vinho, os gregos bebiam, era vinho e azeite. E ele falou isso aqui, ó, o homem é um bípede sem penas. Vocês vão encontrar, olha lá. Peraí, cadê o curso? Achei. Tá aqui. Um bípede impune, um bípede sem penas. Eu fico pensando que, na verdade, essa resposta, apesar dela ter um caráter muito trivial, banal, talvez, exigiria um bocado de esforço da imaginação, né? Para o sujeito falar um negócio desse. Bom, aí um dos amigos dele, o Diógenes, que morava no barril, era um mendigo, era um louco, né? Os loucos eram respeitados entre os gregos porque eles falavam coisas parecidas com os oráculos, né? Então os gregos achavam que havia algo de divino na loucura e tal, e não tinham nenhuma espécie de rejeição ou preconceito que nós aqui no nosso tempo não coloca em dúvida, né? Você não vai sair por aí batendo palma para louco dançar e tudo e tal. Bom, Diógenes saiu correndo, falou assim: pessoal, uma licença, já volto. Foi no galinheiro, pegou a galinha, arrancou as penas da galinha, colocou lá no meio do povo, né? Ele chegou lá e tá aqui o homem de Platão. O Diógenes, ele era um sujeito bastante zoeiro, aliás, como o Sócrates também era. A diferença é que o Sócrates acabou sendo condenado à morte, de tanto que saiu zoando as pessoas. O Diógenes, os caras simplesmente davam uns cocões na cabeça dele e deixavam ele para lá. O Sócrates não era louco, né? O Diógenes era. Então, o que eles iam fazer do Sócrates? O zoeiro. Né? Isso que acontece na justiça. Até hoje, normalmente. Você formula uma calúnia, né? Age nos bastidores, amarra, né? As pontas, coloca o juiz e o promotor, né? Para decidir o que fazer e pronto. Não importa que seja uma farsa. A respeito disso, nós vamos falar mais para frente, quando a gente chegar no assunto da ética. Né? A diferença entre ética e direito. Bom, eu estou indo muito longe. Né? O Cortella agora, ele vem lembrar o Fernando Pessoa e diz que o Fernando Pessoa elaborou uma definição mórbida, mas tecnicamente bem precisa. O homem é um cadáver adiado.
Eu não sei quem é o bobo e quem que é o zoeiro aqui nesse caso. Se o Fernando Pessoa é o bobo e o Cortella está zoando com a gente, ou se o Fernando Pessoa estava zoando e o Cortella não percebeu e ele é o bobo, ou se os dois são os bobos. Né? Não me parece que os dois estejam zoando juntos, porque, convenhamos, essa definição aí é qualquer coisa menos tecnicamente bem precisa. Na verdade, ela é um vício lógico, por causa do seguinte: o homem é um cadáver adiado, beleza. E os animais não são cadáveres adiados? Bom, segundo o Fernando Pessoa, não. Apesar deles morrerem, né? Também uma hora, um dia, lá para frente, né? Eles vão morrer. Bom, tá, mas se cadáver, né, é um termo que está colocado aqui para chamar atenção para algo específico do homem, então os animais não são cadáveres. No entanto, para saber que isso é específico do homem, e só dele, é preciso saber o que o homem é. E em que medida homens e bichos não se confundem. Então ele está aí, ao mesmo tempo, querendo nos dizer o que o homem só que dizendo que isso que ele é digamos, uma tautologia, uma redundância, né? Porque cadáver só se aplica a homens. Então, dizer que homens são cadáveres adiados não diz nada. Eu não sei se vocês entenderam isso, mas, a bem da verdade, isso também não é algo tão importante assim. Eu estou colocando isso porque a nossa leitura, né, em alguma medida, é como que fala mesmo? É uma escavação, né? Nós analisamos o texto, doa quem doer, né? Em alguns momentos a gente vai ver que o Cortella, apesar do Cortella, o texto ser bom, né? Às vezes o Cortella fala uma bobagem aqui e ali que vale a pena chamar a atenção, né? Eu vou fazer isso aí daqui a pouco, um pouco mais para frente, a respeito da questão do conhecimento. E isso é interessante porque o texto de filosofia, aqui no caso, um texto que fala do que é isso, o humano é digamos assim, um texto a respeito de uma antropologia, ele de repente está falando também do que é conhecimento, do que é a natureza, do que é a existência em si, exatamente isso que ele vai fazer em breve. Né? Tá? Todo mundo aí está conseguindo me acompanhar? Eu acho que está todo mundo bastante concentrado, né? Todo mundo parou de escrever. Podemos continuar? Estamos aqui, ó, coisa boa. Então, o Cortella coloca a questão do que há de comum entre essas ideias. Interessante porque ele está colocando a questão da definição do que é a definição, ou o conceito de conceito, né? Porque nós estamos procurando os traços comuns a todos os indivíduos humanos, né? Por exemplo, feio, gordo, baixinho, branquelo, não sei o que, cabeludo e tal, não são traços essenciais ou fundamentais, porque tem gente que é o contrário disso. Né? Então, nós estamos procurando aquilo que é comum entre o Joãozinho
né, o professor de filosofia e, sei lá, o Adolf Hitler. Algo que, aliás, me incomoda bastante, eu não sei a vocês, né? Pensar que o Adolf Hitler tinha algo em comum com a gente, e tinha, né? Ainda bem que não era nazismo, né? O que o Hitler tinha em comum com a gente provavelmente era aquilo que menos importava, e aliás, de fato, né? Os traços mais gerais, mais comuns, eles são aquilo que, digamos assim, caracteriza uma generalidade, né? Nós não queremos saber do que é o homem, né? Quando a gente está com outros indivíduos, a gente quer saber do indivíduo, daquilo que é específico do indivíduo e não de outro, né? É isso que, aliás, faz a riqueza dos indivíduos, né? Aquilo que é singular e não aquilo que é comum. Mas para a gente chegar nesse singular, a gente tem que primeiro partir disso, que é o comum, né? E ele pergunta o que há de comum entre essas ideias. Isso é engraçado, né? O que há de comum entre elas é que elas são tentativas de formular conceitos. O que é o conceito? Eventualmente, uma tentativa de formular aquilo que é um conjunto de traços comuns entre coisas diferentes, né? Por exemplo, mesas, né? Você tem mesas de plástico, mesas de concreto e tudo e tal, e, no entanto, sendo tão diferentes, né? A mesa que está lá na sala de aula, a mesa que está lá pertinho do lado de fora do prédio, a mesa que está, sei lá, na sala do diretor, são mesas totalmente distintas e, no entanto, quando nós estamos diante de uma mesa, nós sabemos aquilo ali é uma mesa. Mas como que a gente faz isso? Como que a gente consegue identificar uma mesa, sendo que ela não parece ter nada em comum com a outra, né? Mas tem, né? E é isso que a gente tem que saber, antes de tudo. E olha lá o Cortella dizendo o que há de comum entre essas ideias, né? O que há de comum, né? E que caracteriza isso que a gente chama de conceito ou definição, etc., é a tentativa de identificar, seja lá qual for o objeto do conceito. Aqui no caso, nós estamos procurando saber o que é isso. O humano, quer dizer, você está lá conversando, sei lá, você tem um amigo de infância que é o, sei lá, o foda é que, de repente, alguém aí chama João, eu estou falando aqui do Joãozinho, mas há muitos Joões. Então tá, você tinha um amigo na infância, chamava Joãozinho. E o Joãozinho eram muito amigos, mas lá para as tantas, a família do Joãozinho teve que, sei lá, sair da cidade, sei lá, questão profissional, fez com que os pais tivessem que se mudar. Vamos supor. Passa aí uns 20 anos. E, de repente, o Joãozinho volta. E você encontra o Joãozinho e fala: puta aí, vai, Joãozinho! Como que você consegue perceber que é o Joãozinho, sendo que não tem nada? Ou parece não haver nada daquele Joãozinho que você conhecia. A pele do Joãozinho
não é mais a pele daquele Joãozinho, mudou, né? O corpo está se transformando o tempo todo, agora o Joãozinho tem barba, sei lá, ele virou um hippie, tem cabelo grande, e perdeu uns dentes, né? Sei lá. E, no entanto, você olha para o cara e fala, nossa, você está diferente, né? Tal e tal. Pois é, você fica espantado de perceber o quão diferente ele está daquilo que você conhece. Mas, no entanto, você foi capaz de reconhecer que era o mesmo Joãozinho, se é que é possível continuar sendo o mesmo, né? Ou seja, do que eu estou falando aqui? Uma coisa que a gente falou ano passado, né? As coisas estão em movimento, né? Em mudança, processo e tal, e, no entanto, a gente consegue reconhecer uma coisa ou uma pessoa ainda quando mudou tudo. Como? É o tal negócio. O Heráclito falava, nada do que foi será, e não sei o que. Você não entra no mesmo rio duas vezes, porque a segunda vez são outras as águas. E, no entanto, o rio está lá, né? O leito do rio está lá. Tem algo que continua. Esse algo é isso que nós estamos tentando saber o que é, e é isso que permite identificar a coisa ou o indivíduo e tal, né? De certa forma, essa essência, esse conjunto de traços fundamentais, de algum modo, nos permite identificar, né? Quando nós estamos diante de uma coisa tal ou sei lá, um indivíduo tal. Uma essência de mesa, eu não sei, acho que não. Minha avó estava assistindo missa. O que rolou aí, gente? Eu não ouvi, não. Teve um vazamento, a missa invadiu a aula, eu não ouvi. Será que o meu fone... meu fone está ligado. Quando vocês falam aí, eu escuto. Bom, só vocês resolvem, né? A hora que eu gritei, eu não gritei não, gente, eu só colori o discurso, ok? Eu pus um pouco de saturação no texto. Nem a gente faz quando faz uma foto, olha a foto, nossa, que bosta de foto, né? Tá todo sem cor, essas maquininhas de foto digital, né? Não sei se vocês já repararam que você tem ali uma rosa, né, no jardim de casa. Aí vocês vão fazer a foto da rosa para mostrar para, sei lá, para a mãe ou para namorada ou namorado. E aí quando você vê, ué, cadê a cor, né? Não pega. Aí o que você faz? Abre lá o programinha, pega aquele negócio de saturação e dá aquela colorida, aquela vacidade e tal. Até parece que foi a câmera que fez isso. Legal, dá para fazer isso com texto, né? E, de certa forma, quando a gente coloca aqui um itálico, um negrito, a gente está dando essa ênfase, essa colorida, né? Chamando exatamente a atenção daquilo que é o importante. Na verdade, a definição do Platão não é tão importante, né? Ela é mais um caos, uma fofoca, né? Um Platão que estava pouco disposto a falar
a trabalhar, né? Ele era filósofo, ele não estava ali para filosofar, ele estava ali porque o pessoal estava tomando umas. E aí alguém vira e fala, fala disso. Ele devia ter falado, olha, eu vou cobrar, né, pela consulta. Aí ele soltou essa e o cara parece que se deu por satisfeito. Né? Vocês percebem a distância, né, entre o que o Platão falou e o Aristóteles, né? O Aristóteles coloca as coisas em termos científicos, né? Ele inventa esse negócio de catalogar, né, as coisas por aquilo que elas têm de comum e aquilo que elas têm de específico e que distingue elas das outras coisas, né? Inclusive daquelas que possuem traços comuns em relação a ela. E é aí que entra, né, essa ideia de animal racional, que tem um problema que a gente vai falar depois com mais detalhes, mas quando ele diz que o homem é um animal racional, de algum modo ele está dizendo que a razão é natural e não é. Né? Ela não é um atributo próprio de uma animalidade específica, a animalidade do homem. A racionalidade foi resultado de um desenvolvimento prático, né? Como nós vimos ano passado. Até então, o homem não pensava racionalmente, ele pensava de acordo com o que ele queria das coisas, né? Ele pensava de forma afetiva, mítica. Ou seja, não me importa o que as coisas são, o que importa mesmo é o que eu quero delas. Só falta, né, comunicar isso às coisas. Né? E é por isso que o pensamento mítico ele é também uma fonte assim de, digamos assim, frustrações, de sabores e outras violências. Enfim, olha lá, vamos voltar a esse negócio do conceito que está aí nesse segundo parágrafo. Ele diz que o conceito, ele é, de algum modo, a expressão dos traços comuns que permitem que a gente identifique uma coisa, ou no caso aqui, o indivíduo humano, o ser humano, e logo depois ele diz, isto é uma tentativa de nos diferenciar do restante da realidade. Ele vai dizer, de modo que nela nos localizemos. Eu sublinhei isso aí, porque depois ele vai falar disso. Agora não vamos falar disso, vamos falar dessa outra coisa que ele disse antes. Ele diz que esses traços fundamentais que nós expressamos por meio do conceito, ou da definição, ou da ideia, tal como ele está colocando aqui, esses traços, eles não só nos permitem identificar as coisas, mas essa capacidade de identificar uma coisa é também uma capacidade de distinguir essa coisa das outras coisas. Então, vocês percebam, ao mesmo tempo em que o conceito afirma, ele também nega. Né? Por quê? Porque o homem, ele é o não celular. O celular, ele é um limite entre sei lá, a minha existência e das demais coisas, né? Ele se coloca, né, como algo próprio e que se distingue de mim, assim como todas as coisas fazem. Né? A determinação do que uma coisa é também uma determinação daquilo que ela não é.
ele vai falar usando outros termos, aliás, de uma forma elegante, quando ele coloca assim, ao mesmo tempo, é a procura de uma definição. Eu não entendi porque é ao mesmo tempo, sendo que isto é, né, em outros termos, a procura de uma definição, aí ele vai dizer, do latim finis, fim, limite, fronteira, aquilo até onde eu chego e a partir do qual eu já não estou, né, estão as coisas. Então, nós estamos aqui procurando aquilo que nos, como ele vai dizer aí, nos circunscreve, nos contém, marca nosso lugar e indica até onde isso aqui sou eu e até onde o que está para além. Ou seja, isso é interessante por causa do seguinte. Por vezes a gente toma uns antibióticos e depois tem que tomar aquele negócio, aquele leitinho que tem, como é que chama mesmo? Tem umas bactérias lá, né? Eu esqueci o nome delas, para você reconstituir a sua flora intestinal, estomacal e blá blá blá. Então, você não se confunde com essas bactérias. No entanto, sem elas, você também não subsiste. Então, em que medida elas não são parte de você? Em que medida elas não são? Né? Elas são e elas deixam de ser. Isso, eu confesso que é uma pergunta difícil, né? Acho que a única forma de responder é o seguinte: ser algo, alguém, alguma coisa e tal, é estar numa relação com outros seres. De modo que essa fronteira aí, por vezes, ela é tênue, né? E os seres, por vezes, se confundem uns com os outros, né? O Aristóteles não pensava exatamente assim, e, aliás, a antiguidade toda e a medievalidade, e depois a Idade Moderna ainda também, se meteu em muitas confusões, porque não era capaz de pensar no que é como o que está, como aquilo que é agora, mas depois deixa de ser, é um processo. Né? Toda forma de ser é uma forma de não ser. Né? Quer dizer, de mudança. Nesse sentido, né, o Heráclito teve uma intuição muito própria, né, diante dos demais filósofos gregos, ainda que o Parmênides e depois Platão tivessem também digamos, uma crítica, né, ao Heráclito, que era muito importante. Olha, de fato, as coisas estão aí mudando, mas elas não mudam ao mesmo tempo. Tem algumas coisas que continuam ali em meio a essa mudança toda que não estão mudando também, ou não estão mudando junto. Porque se tudo tivesse mudando, você não tinha condição nenhuma de identificar nada. E se você não tem condição de identificar uma coisa, porque agora ela deixou de ser essa coisa, virou outra, convenhamos, você não tem condições de sobreviver. Né? Percebam que isso não é uma questão escolástica. Né? Isso aqui, como tudo, aliás, em filosofia,
que parece ser o contrário, mas na verdade nossas questões dizem respeito à nossa vida prática. Né? Ainda que os filósofos nem sempre deem boas respostas, né? Por vezes eles falam muita besteira. A besteira é importante porque ela nos mostra por onde não devemos seguir, né? Então ela corrige o nosso caminhar nessa, digamos, nessa trilha, nesse caminho que só existe quando nós estamos caminhando essa tarefa de conhecer aquilo que nós ignoramos. Né? Não temos mapa, né? Não temos método. E quem falar que tem método científico, esse tipo de coisa, normalmente está falando besteira. Né? Inclusive porque o objeto da ciência é tão variado quanto a ciência mesma é. Não existe a ciência, existem ciências e elas são muito distintas umas das outras. A nossa questão é, bom, e o que há de comum, né, entre, sei lá, a psicologia e a geologia ou lá, qualquer outra. Isso nós vamos ver depois, né? Na verdade, a gente já viu um pouco, né, no ano passado. Não sei se vocês se lembram. A gente não chegou em lugar nenhum, né? A gente chegou a perceber que aquela primeira forma de explicar as coisas e que obteve muito sucesso, né? Aquilo que o Chalmers chamava de não é empirismo, é indutivismo, né? Era falso. Apesar de parecer muito razoável, assim como esse negócio aí que o Aristóteles falou, realmente o cara parece ter acertado na mosca, né? Até hoje tem quem fale isso aí. O homem é um animal que se distingue do resto da natureza porque ele possui razão. Algo que, se a gente pegar aí um jornal, uma revista, abrir as notícias aí no Google, a gente fica com sérias dúvidas, né? Esse negócio aí. Afinal, a história também não caminha só em direção ao progresso, né? Ela também, por vezes, retrocede. E cá estamos, né? Depois do século XX, que deve ter sido o mais desumano de toda a história humana. Cá estamos no restolho do século XX, né? Mais perdidos do que cego em tiroteio. Para não dizer que nós estamos fodidos, mas bom, né, depois a gente fala mais sobre isso. Né? Acho que isso aí. Yakut, exatamente. Isso aí, aliás, de algum modo, dá valor a uma tarefa que está posta aí para nós que estamos vivos, né? Que é justamente transformar essa latrina gigante, esse esgoto que o mundo virou, né? Mudar o mundo, porque senão vamos nos contentar em apodrecer por baixo da própria pele, né? Eu não acho que isso seja muito digno, né? De bípedes impunes e animais racionais e até mesmo de cadáveres adiados. Nós temos aí 20 minutinhos, eu acho que dá para entrar nesse terceiro parágrafo, que vocês estão vendo aí que eu sublinhei e destaquei questões que a princípio não tem nada a ver com o que isso
humano, né? Mas o interessante é que uma das coisas, né, específicas do homem é justamente colocar a questão sobre o que ele é, né? E no que você coloca essa questão, você também coloca a questão das coisas todas da existência, do mundo, da natureza em questão, né? E é por isso que ele está aí associando a questão do que é o homem com essa que agora ele está colocando, a questão do sentido da existência, do porquê. Né? Não basta a gente saber o que somos, mas nós também queremos saber, bom, o que nós estamos fazendo aqui. Né? Há alguma razão em estarmos aqui? Né? Tem gente que acha que isso de algum modo, pavoroso. Tem que ter uma razão de estarmos aqui, né? O problema é você encontrar essa razão. Né? E o problema é que quem busca descobrir essa razão não costuma concordar com os demais. E isso, de algum modo, move os afetos de forma que produz mitologia, produz pensamento afetivo. Né? E é por isso que o Cortella vai dizer, né, essas questões de onde viemos, para onde vamos, porque existe a natureza e porque existe, né, as coisas que existem, né, de algum modo, lá no finalzinho do parágrafo, são perguntas que instigam não só a reflexão, mas também o medo, a guerra, o desespero e por aí vai. Então, da minha parte, não há nenhum desespero. Se não há razão para estarmos aqui, isso não é um problema. O problema é a gente continuar aqui sem razão nenhuma, né? Sendo que nós somos seres, de fato, dotados de uma racionalidade que nós temos desenvolvido aí ao longo dos séculos e que parece que, de repente, a humanidade resolveu jogar na privada e deu descarga, né? Ou seja, a questão não é tanto o que foi feito de nós, mas o que nós vamos fazer disso que foi feito de nós. Né? Uma questão prática. Né? A filosofia é um assunto que versa sobre o cotidiano, né? Sobre a nossa vidinha, ainda que pareça ser completamente alheia, né, à realidade. É aquela coisa mais distante, por vezes né, dependendo do autor. Tem gente que realmente vai tão longe que os pés descolam no chão. Né? Por exemplo, Berkeley, que é um escocês, um bispo, ele fala umas coisas muito loucas. O Leibniz, o Descartes fala muitas coisas razoáveis, mas ali e aqui ele começa a falar coisas muito absurdas. O Platão também. Bom, mas enfim, né, todo mundo tem direito a falar uma bobagem aqui e ali, né? Afinal, nós somos, de fato, ignorantes a respeito da maioria das coisas, né? E vamos continuar sendo. A vida humana não é suficiente para que a gente supere isso, né? E se somos ignorantes, só tem um jeito da gente lidar com isso, com outras pessoas
com as quais a gente pode, sei lá, compartilhar as nossas descobertas e nos aliviar, né, dessa lacuna. Ainda que não muito, né? Continuamos a caminhar no escuro, né? O conhecimento é sempre conhecimento de algo que nós desconhecemos, então, né, não tem mapa. Mete a mão aí no escuro e fala o que você achou. Ah, eu achei aqui uma navalha. Agora eu achei os meus dedos caídos no chão e por aí vai. É assim. É perigoso. E, no entanto, a gente não se lança a tarefa do conhecimento por um hobby. Ah, eu quero conhecer, porque conhecer é bonito. Não tem nada de bonito. Né? Conhecer é doloroso, é difícil, é chato. Né? Como vocês devem estar pensando aí, puta que pariu, que aula chata. Bom, vocês podem almoçar aí, não precisa esperar o meio-dia, é só não abrir a câmera para todo mundo flagrar, né? A propósito, eu não vou fazer chamada, o programa já faz, ok? Ao final aqui da aula, me oferece uma lista de quem estava aí, de quem continuou aí, e essas bobagens, na verdade, não interessam, né? O interessante dessa nossa experiência é que ela dá a vocês uma autonomia muito maior, né? Tipo, bom, tá aqui essa aula e tal e tudo, e o que vocês vão fazer? Não vai ter ninguém vigiando, né? Quer dizer, não sei se os pais de vocês ficam aí do lado de vocês assistindo. Ah, esse que é o professor de filosofia. Nossa, essas coisas. Meu Deus, vou tirar você dessa escola. Mas, bom, não vai ter pedagoga, não vai ter, sei lá, não vai ter professor mané que fica lá bancando, sei lá, proprietário, né, dos alunos. Essas taras aí que a gente aqui não vai cultivar, né? Como vai funcionar a distribuição de pontos nesse ensino remoto? Mais ou menos da mesma forma que funcionava antes, né? A gente faz aí uma tarefa, um exercício, ou seja, a gente vai produzir um texto aqui ali a partir de uma questão ou duas, sei lá. E, bom, a gente avalia aí se o texto possui consistência, coerência em relação a corresponde, né, à questão da pergunta e blá blá blá. No final das contas é isso que a gente vai aprender aqui, né? É isso que interessa mesmo. Para a gente chegar a isso, a gente passa por distintos assuntos que de algum modo se entrecruzam, como eu coloquei aí, eu falei mais cedo, né, a questão disso, o que é o humano, é uma questão que, vocês vejam, se relaciona com uma questão do que é o conhecimento, né? O que é conhecer, por que a gente se lança a essa tarefa, muitas vezes ingrata, né, de fazer ciência e por aí vai. Né? Por vezes você tem lá um grande nome da ciência, da filosofia, que algum tempo depois vai ser reconhecido como alguém que, né, esteve em pauta por muito tempo, por exemplo, Aristóteles, e depois se reavaliou como um cara
de imaginação muito fértil, mas nem sempre muito razoável. Por exemplo, a física do Aristóteles, ninguém vai levar a sério hoje, não é? Não precisamos falar que é uma grande bobagem e tal, né? Assim como dizer que o homem é um animal racional, também não é uma grande bobagem. Ele falou grandes bobagens em outras ocasiões, mas não é? São grandes tentativas de nos dotar do conhecimento verdadeiro que naufragaram. Grandes tentativas que se revelaram falsas. E na medida em que se revelaram falsas, nós conseguimos avançar. Por isso que o erro, a falsidade, a besteira, a ignorância são importantes nessa tarefa do conhecimento. Não é uma coisa que a gente vai dizer, não, isso aí é coisa de gente tola, né? Não, isso aí é coisa de gente sábia. Né? O Sócrates gostava de ironizar, né? Ele era um zoeiro, dizendo que só sei que nada sei. Tem gente que leva isso a sério, né? Isso é a verdadeira sabedoria, saber da sua ignorância. Pô, saber da sua ignorância, qualquer um pode saber, né? O Sócrates, ele não estava ali realmente querendo expressar, né, o quão foda ele era. Né? Ele estava zoando com sofistas, com os outros filósofos, com a galera que depois denunciou ele lá no tribunal para se livrar dele, porque ele era chato. Pessoal, eu acho o seguinte, que a gente entrar aí nos próximos parágrafos e vai, né, apontar aí para uma série de links, como vocês devem ter percebido, eu fiquei aqui abrindo link, né, o tempo inteiro, montando uma contextura, né, uma espécie de rede de significação, para vocês perceberem como que as questões aqui, por vezes, ultrapassam aquilo que está dito nas linhas e, né, entra nas entrelinhas. Né? Mas o nosso tempo não vai permitir a gente poder aproveitar da forma. Acho que o assunto merece. Quer dizer, eu estou querendo dizer assim que eu já falei demais na orelha de vocês. Alguém deixou aí o microfone aberto, eu estou ouvindo um ronco. Dormiu, pô. Eu não sei como consegue dormir nessas condições. Vocês estão ouvindo? Ó, ouviram? Não, né? Eu acho que é o meu computador que está fazendo. Isso não deve nos assustar. Vamos. Ótimo. Vamos então fazer o seguinte. Alguém aí tem algo contra a gente ficar por aqui e deixar essas coisas que vão vir aí pela frente, para a próxima aula? Não, né? Ótimo. Muito obrigado, então, pessoal, pela participação e paciência de vocês. Acho que à medida em que a gente for seguindo aqui nesse esquema, a gente vai poder aprender a aproveitar, né, melhor esse. Eu também. Eu que te agradeço. Eduardo, o Gabriel está aí falando, né, que é de fato essa angústia, né? Valeu, Camila, Vinícius. Pessoal, quem é capaz de identificar uma qualidade é porque
é alguém que possui ela, né? Senão, como você poderia dizer que eu sou top? Você também é. Valeu, Camila. Tchau, pessoal. Obrigado. Desculpa. Falou, Eric. Valeu. Desculpa se eu... Falou, professor. Falou aí, meu doutor. Falou, professor. Falou. Aí, valeu. Falou, Ericão. Até mais, Eric. Falou, Obrigado. mais. Falou, professor. Até a outra semana, né? A gente tem de 2 em 2 semanas. Lembrem-se disso. Pode ser que seja um alívio. Obrigado, pessoal. Valeu. Vou encerrar aqui a gravação, tá? Vocês vão ter à disposição para caso, né? Queiram, assim, sei lá, mostrar para alguém. Olha isso que esse cara tá falando. Não sou eu que estou falando, é o Cortella. Beleza? Obrigado, pessoal. Até a outra sexta.